Deus colocou essa palavra no meu coração. Eu quero rapidamente compartilhar com você essa palavra. Eu estava observando quando o pastor Alair me convidou para ministrar a palavra nesta noite. Eu estava observando que há dias que estão sendo falados sobre adoração. Nós estamos vivendo num tempo que nós precisamos mais do que nunca adorar. Porque na passagem que nós vamos ler, você vai ver o seguinte: que quando você adora, estando passando por prova, você apressa o seu milagre. Você faz que o céu desce até você. Se o céu não descer até você quando você adorar de coração, com certeza a terra vai subir. Mas algo extraordinário vai acontecer, e eu tenho certeza disso. Eu vivi isso na minha vida muitas vezes. E tenho certeza que o Deus que nós servimos, Ele faz milagre com certeza. Em Atos, no capítulo 16, verso 25, diz assim: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos ouviam. Olha para você ver o negócio. Nós vamos trabalhar um pouco, bem rápido aqui nessa passagem, porque eu quero mostrar para você tudo que Deus colocou no meu coração através dessa palavra. Atos 16, ele não é apenas um cenário comum de dor e tal, não. Atos 16, ele é um cenário de confronto espiritual. Ali onde nós vemos que o apóstolo está sendo confrontado espiritualmente através da maneira dele viver. E nós vamos viver isso porque Paulo ele estava com Silas fazendo a obra do Senhor ali em Filipos. E depois que ele expulsa o demônio de adivinho de uma moça, ele é preso, é chicoteado, é lançado no cárcere. E essa passagem, se você ler mais para frente, você vai observar o seguinte: que ele é lançado no cárcere interior. Era um lugar que não tinha luz, não tinha ventilação, e, além disso, os seus pés estavam acorrentados a um tronco que causava cãibras e dores horrendas. Então, esse é o cenário que Paulo e Silas estavam sendo subjugados naquele momento por fazer a vontade de Deus, por pregar a palavra. Então, você pode olhar o seguinte, que eles começaram naquele ambiente hostil e desagradável a cantar e louvar o nome do Senhor. Eles começaram a bendizer o nome do Senhor por todas as coisas que Deus tinha feito na vida dele. Olha para você ver como que é interessante. Nós que conhecemos a palavra de Deus, que um dia nós apreciamos os milagres de Deus, e nós já vivemos o extraordinário, nós não dependemos de circunstâncias, nem de ambiente para adorar ao Senhor. Sabia disso? Em qualquer lugar, em qualquer situação, seja qual a dor que nós estejamos passando, nós precisamos adorar o Senhor, porque quando nós adoramos na prova, nós apressamos o milagre. Deus vem ao nosso socorro. A Bíblia é de Gênesis a Apocalipse, tem passagens que falam o seguinte, de quando a pessoa adorou, o milagre aconteceu, o extraordinário aconteceu, e nós vamos ver isso rapidamente. Segundo Crônicas, capítulo 20, verso 21 e 22. Aqui nós olhamos o seguinte, que a adoração como uma arma espiritual. Talvez você está passando problema, eu não sei, não é jargão de pregador também não. Talvez você está passando por um problema que eu não sei, o outro vizinho também se eu não sabe. Mas tem uma coisa que eu preciso te dizer, que quando você adora, você está sendo armado espiritualmente, e com isso você está confundindo o seu inimigo, o seu opressor. Olha para você ver o que diz 2 Crônicas, capítulo 20, 21 e 22. O rei Josafá, ele estava sendo cercado por 3 reis, Amon, Moabe e Seir. E tinha ali uma quantidade muito grande de soldados que era impossível ele vencer. O que ele fez? Ele consultou o Senhor e colocou os levitas para cantar, os cantores para adorar a Deus pela sua grandeza, pela sua misericórdia. E eles começaram a entoar
o quão maravilhoso é o Senhor, o quão grande é o Senhor. E quando eles começaram a cantar, olha que loucura, em vez dele colocar os soldados mais treinados na frente da batalha, que isso, qualquer arte de guerra ia fazer isso, colocar os mais preparados da frente, não, ele colocou quem sabia cantar só, não sabia nem segurar uma espada. Mas quando eles começaram a cantar, a Bíblia nos diz o seguinte, que Deus causou uma confusão no meio do exército inimigo, e eles começaram a se destruir mutuamente. Sabe o que é isso? O que nós aprendemos com isso? Quando você adora na prova, Deus confunde o seu inimigo. O inimigo olha para você e fala, não consigo entender. Ele está passando por tanta dificuldade, ainda está cantando, ainda está louvando, ainda está adorando o Senhor. O que é isso? O que é isso que eu não entendo? Esse cara tinha que estar chorando, esse cara tinha que estar lamentando. Não, ele está lá, adorando o nome do Senhor. A confusão veio e ele venceu a batalha, por quê? Porque ele adorou o Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, se você está passando por uma dificuldade, se você está passando por um problema, não murmure, não reclame, adore ao Senhor. A arma mais poderosa que você tem com você são os seus lábios, são a sua voz, para que você possa adorar o nome do Senhor, porque quem adora na prova, apressa o milagre. Josué, no capítulo 6, no verso 20, Josué estava ali para derrubar Jericó. Ele poderia ter falado, olha, vocês pegam dinamite, vocês pegam marreta, pegam o que vocês quiserem, picareta, o que vocês quiserem, nós vamos bater naquele muro lá até ele cair. Não, ele não fez isso. Ele rodeou 7 vezes silenciosamente e depois houve-se um som de trombeta muito grande e uma voz de júbilo. Sabe o que é esse júbilo? As pessoas ali adorando o nome do Senhor, dizendo quão grande é o Senhor. E a história diz o seguinte, que quando eles começaram com aquela voz de júbilo tão alto, as fortalezas se ruíram e as muralhas foram ao chão. Só através do louvor, só através da adoração, sem pegar em uma arma. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo com isso o seguinte, que quando nosso diagnóstico é ruim, quando o problema está apertado, quando parece não ter saída, o problema, nós oramos e falamos, Senhor, o meu problema é esse e esse é isso. Mas quando você adora, você fala para o seu problema, olha o problema, o meu Deus é desse tamanzão, o meu Deus é grandão. Não é você que vai me colocar para baixo. Quando você adora a Deus, estando em dificuldade, você está mostrando para o seu problema que o seu Deus é maior. Que a Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Nós não dependemos de circunstância, irmãos. Nós não dependemos de situação. Eu não vou adorar porque eu não senti. Eu não vou dar glória a Deus porque eu não senti. Não, eu não vou cantar não, porque hoje eu não estou bem. Eu não vou cantar. Mas nós não cantamos, não é por causa de situação. Nós não louvamos, não é por causa de circunstância. Não é porque nós estamos felizes, não é porque nós estamos bem ou não. Nós adoramos porque nós, como Paulo diz lá em Romanos capítulo 12, verso 2, nós oferecemos um culto racional, porque nós sabemos a quem é que nós servimos. E nós temos certeza absoluta que Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Então não dependo de circunstância, não dependo de problema, não dependo de outras ocasiões. Outra coisa que eu aprendo nessa passagem, que a adoração, ela rompe o cárcere da alma antes de romper o cárcere físico. Olha para você ver um negócio, eles estavam presos, acorrentados, numa situação muito difícil, mas o terremoto exterior só aconteceu depois que o cárcere da alma foi livre. Eles não estavam importando pelas circunstâncias. Eles começaram a adorar o nome do Senhor porque interiormente eles estavam livres. Interiormente eles sentiam paz. Interiormente eles sabiam que
Aquele que fala lá em Apocalipse, capítulo 3, verso 20, estava com a chave na mão do controle. Então, meu irmão e minha irmã, se você chegou aqui nesta noite com um problema, ou você que está nos acompanhando pela internet tem algum problema, o nosso Deus tem um controle de todas as coisas. Ele tem a chave que abre e ninguém fecha, e fecha ninguém abre. Esse problema não é problema para o nosso Deus. Para Ele não existe dificuldade, para Ele não existe impossível. Talvez os outros presos que estivessem junto com Paulo e Silas, estivessem ali pensando, amanhã certamente vou morrer. Certamente amanhã estarei sendo degolado. Certamente amanhã estarei sendo enforcado. E Paulo e Silas lá libertos, com a alma livre, adorando ao Senhor. Preso por fora, mas solto por dentro. Talvez você está passando por um problema que eu não sei e alguém aqui dentro não sabe. Mas quando você libertar a sua alma através do louvor, eu tenho certeza que vai virar a chave dessa situação. Eu tenho certeza que as coisas vão mudar na sua vida, porque você vai estar mostrando para o seu inimigo que Deus é maior. Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. Lá o Paulo escrevendo aos Filipenses, ele instrui a gente a não andar ansioso, mas a apresentar todos os nossos pedidos a Deus com oração, súplica e gratidão. E ele, continuando no texto abaixo, ele diz o seguinte, que o que nós ganhamos com isso? O resultado disso é a paz que o mundo não conhece. Quando você adora, quando você começa a exaltar o nome do Senhor, vem uma paz do céu que o mundo não consegue entender. E aqui diz o seguinte, que quando eles começaram a entoar louvores, os outros presos ouviam. Lá na sua casa, lá no seu trabalho, quando você começar a adorar o nome do Senhor, os seus vizinhos talvez vão ficar incomodados, mas não pode. Fulano está passando por dificuldade e ainda está cantando. Fulano está passando por essa situação e ainda está cantando. Sabe por quê? Porque existe uma paz que só Deus pode dar àqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então não deixe que a situação te prenda. Não deixe que as coisas que estão à sua volta te prendam. Jó no capítulo 1, versos 20 e 21. No auge da dor, após perder tudo, perder filho, perder bens, perder tudo, ele prostrou e adorou ao Senhor. Ele desprendeu a sua mente do problema. É fácil? Não é fácil, mas esta é a chave que liberta. A adoração é a chave que liberta. A adoração é a chave que traz a cura. A libertação vem através do louvor. A adoração é o que transforma a sua casa. A adoração liberta a sua família. Se você adorar a Deus nos problemas, com certeza algo extraordinário irá acontecer. O que eu aprendo com isso, pastor? A verdadeira libertação começa quando a sua alegria não é mais refém das circunstâncias. Quando você não depende de circunstâncias para adorar. Está doendo? Estou adorando. Estou sofrendo? Estou adorando. Estou passando por dificuldade? Estou adorando. Tem um texto que é um textuário na Bíblia para todos aqueles que estão passando por dificuldade, que é Abacuque 3,17. Não interessa se a despensa, eu vou falar na linguagem de hoje, não interessa se a geladeira esteja vazia, não interessa se a conta no banco esteja no vermelho, não interessa se eu esteja desempregado, não interessa se a porta não abriu, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação. Isso é que é adorar no problema. O diabo olha isso aí, ele fica doido, como diz alguns irmãos, ele fica endemoniado, porque ele fala, esse camarada tinha que estar chorando e reclamando, e ele está aí adorando. Então adore na prova, irmãos, porque com certeza essa chave vai virar. O seu problema será resolvido, a sua situação será resolvida, porque o louvor liberta. O louvor, ele traz a bênção para você.
Terceiro, o louvor, ele é uma adoração que ecoa. As pessoas que não entendem, que não está vivendo o que você está vendo, que está vendo só a sua prisão, mas não está vendo o seu coração, não conseguem entender. Então a palavra diz o seguinte, que quando eles começaram a adorar, os presos começaram a ouvir. Em Salmos 40, verso 3, o salmista faz o seguinte, depois dele ser tirado de um lamaçal de pecado, ele fala, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão e temerão. Sabe o que é isso? É um louvor que ecoa. É um louvor que ultrapassa a parede. É um louvor que ultrapassa os muros dos vizinhos. É um louvor que entra dentro do coração. É um louvor que invade a alma. E é isso que nós estamos precisando hoje. Não ficar murmurando, não ficar reclamando para o vizinho, não ficar reclamando para outro, mas olhar para o céu e falar, Senhor, o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. Se não passar aqui, com certeza no céu estarei livre. É isso que nós precisamos pensar. É isso que nós precisamos pensar. Saber quem é que nós adoramos. Irmãos, eu começo a meditar nessas coisas assim, eu começo a viajar. Já pensou aqueles discípulos entrando lá nas arenas, lá para ser morto, cantando? Que coisa terrível. Mas eles sabiam o Deus que eles serviam. Eles sabiam que aquilo ali ia durar 1 minuto. Mas a felicidade seria pela vida eterna. Refaluí para bastério canto sintemaias. Nós precisamos entender o tamanho do Deus que nós servimos. Nós precisamos entender que o Deus que nós servimos é um Deus vivo. É um Deus que faz. É um Deus que opera. Porque não adianta se eu vir aqui num culto de libertação e não acreditar que o meu Deus faz. Eu preciso entender, eu preciso oferecer para Deus um louvor que exalte o seu nome, independente de circunstâncias. Daniel nas covas dos leões, Daniel era uma pessoa fiel na sua adoração e na sua oração. O rei Dário ficou incomodado com aquilo e não conseguiu dormir. Passou a noite inteira acordado e no outro dia, cadê Daniel? Estou aqui. Então, quer saber de uma coisa? Todos agora vão adorar o Deus de Daniel. É um louvor que ecoa. O louvor é uma resposta à adoração sacrificial. Existe uma frequência de adoração que abala os alicerces do inimigo. É uma frequência que ninguém consegue entender, que traz confusão para o inimigo, que abala o sistema. É aquele louvor que sai lá do fundo da alma. É aqueles que adoram em espírito e em verdade. Hebreus capítulo 13, verso 15. Ele nos instrui a oferecer continuamente sacrifício de louvor, através de Deus definido como fruto dos lábios que confessam o seu nome. Olha que coisa interessante, o louvor como frutos dos lábios que confessam o nome do Senhor. Abraão lá no Monte de Moriá, já estou caminhando para finalizar. No Gênesis 22, 5, Abraão fala para o seu moço, ó, fica aqui, eu vou ali matar meu filho e volto. Não, falou isso não. Ele falou assim, eu vou ali adorar e depois eu volto. Junto com o moço. Ele falou, nós vamos adorar e depois voltaremos. Louvor sacrificial. É aquele que está doendo na alma. Está doendo na alma. Está causando dores incríveis. E você está louvado seja Deus. Engrandecido seja o nome do Senhor. As coisas estão apertadas e você está falando bendito seja o nome do Senhor. Está faltando e você está falando bendito seja o nome do Senhor. Esse é o louvor sacrificial. É um louvor que abala o sistema maligno que está te oprimindo. Porque
Quando você está passando por um problema, o diabo ele fica lá em cima. Eu quero ver a hora que ele vai murmurar. Quero ver a hora que ele vai falar uma coisa que não deve. E você começa, grande é o Senhor e muito digno de louvor. O diabo falou, o que é isso? O que está acontecendo com ele? Ele está sendo oprimido e está cantando? Ele está sendo oprimido e está adorando? Eu não consigo entender isso e não consegue mesmo, porque a Bíblia diz que é uma paz que o mundo não conhece. É a libertação interior que vem. Então você precisa adorar o Senhor. Para fechar, da masmorra à mesa, do sofrimento à coroação. Esse texto termina dizendo o seguinte, que após passar por tudo isso aí, o carcereiro chega lá desesperado e vê lá que todos estão. Pega Paulo, lava suas feridas, estende uma mesa perante ele e serve e fala como é que eu faço para ser salvo. Da masmorra à mesa. O salmista lá no Salmo 23, verso 5, ele diz o seguinte, prepara-me uma mesa perante os meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Isso é estar adorando ao Senhor. Isso é o resultado daqueles que adoram ao Senhor, estando na opressão, estando na dificuldade. Adorar o Senhor é isso, é estar assim. O milagre que Deus opera na vida através da adoração não serve apenas para tirar da prova, mas para converter os seus carcereiros. Não só te tira da prova, mas transforma também o coração daqueles que te oprimem. Então você precisa adorar o Senhor. Não espere circunstâncias favoráveis. Sabe por quê? Porque o nosso inimigo, ele está aí ao nosso derredor, procurando um momento para que nos possa tragar. Ele não vai dar vida fácil para nós, porque Ele sabe disso, mas nós não dependemos de circunstância, nós dependemos unicamente de abrir a boca e adorar o nome do Senhor. E eu quero dizer para você o seguinte, como nós iniciamos essa passagem lendo lá o seguinte, que perto da meia-noite, no pensamento bíblico, essa palavra perto da meia-noite é a passagem da dor de ontem para a esperança de um amanhã. E eu tenho certeza que talvez você entrou aqui nessa noite e hoje para você é a sua meia-noite. Hoje a dor está ficando para trás e o seu milagre está chegando. Eu quero que você levante só a sua cabeça para o céu, não para pedir, mas para adorar aquele que é digno de toda a honra e toda a glória. Eu quero que você expresse um louvor que abale as estruturas do inferno. Eu quero que você libere um louvor que abale a estrutura desse setor. Quem sabe abale a estrutura desta igreja. Sabe por quê? Porque quando nós adoramos, o milagre vem, o céu desce, o extraordinário acontece. É isso que faz quando nós adoramos a Deus em verdade. Eu quero convidar você para se colocar de pé. E eu tenho certeza que o milagre de Deus vai chegar na sua vida, porque eu creio nisso, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Tu é do fogo, hein? Aleluias. Querido, enquanto o pastor estava ministrando, falando sobre adoração,